Lucas 23:39 Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Comentários Otávio Rosa. A ideia de que um cristão tem por obrigação ter a chama de vitorioso, não passa de uma linha de pensamento diabólico que acaba por ir contra o ensinado por Cristo quando mesmo estava presente em corpo no nosso meio. Assim como dizer que o Senhor Jesus escolhera para ser seu discípulo homens simples, isso é uma enganação que carregamos até os dias atuais. Um exemplo: qual era a profissão dos apóstolos Pedro, Tiago e João? Ambos eram pescadores, sim, contudo os três eram sócios daquele empreendimento aparentemente de sucesso. A Bíblia não traz detalhes sobre a profissão do nosso irmão Judas Iscariotes, porém podemos imaginar que o mesmo era um profissional da área de finanças contábeis. Então cada um dos chamados por Cristo para o discipulado não eram pessoas de total ignorância ou pobreza. O que eles tinham de diferença era a questão cultural que suas profissões lhe trazia. O modo de falar, de se comunicar, de se expressa dependia da sua formação educacional e cultural, tanto que cada um dos discípulos foram usados para alcançar um determinado público. Contudo, o Senhor, vendo a necessidade de que os imperadores romanos, pessoas de extrema importância, assim como cultura, convocou Saulo, que mais tarde passaria a ser chamado de Paulo. Entendendo isto, podemos então compreender que o chamado Messias, na qual os judeus aguardam, na realidade pode vir ser o anticristo, pois por questões religiosas os mesmos não queiram em Cristo Jesus, foram preconceituosos ao não crer que de uma cidade como Nazaré, pobre e discriminada pela sociedade, pudesse levantar o Messias. Basta vermos a fala do apóstolo Natanael no livro de João capítulo 1, versículo 46. O que podemos compreender com isso? Que embora o Senhor Jesus estivesse operando no meio daquela população sinais portentosos, os mesmos por questões religiosas e culturais não criam em Cristo Jesus, a ponto de um bandido, um marginal, fraudador das leis zombar de Cristo Jesus no momento em que dava seus últimos suspiros de vida. Contudo, o Senhor Jesus em silêncio nada lhe falava, mas em espírito voltado para Deus, Pai, sabia que tudo aquilo era necessário para que o evangelho da salvação chegasse até nós. E hoje o que temos visto nos templos religiosos cristãos, idolatria, quer seja pessoas que trabalharam pro reino ou deuses de religiões pagãs, bem com o dinheiro e a vida próspera e entre aspas vitoriosa. Assim, como os judeus até hoje têm uma enorme dificuldade para aceitar Jesus como Cristo que haveria de vir, muitos cristãos nos dias atuais associam a comunhão com Cristo às coisas materialistas que se conquista trabalhando, pois podemos dar vários exemplos sobre pessoas na área financeira. Contudo, nos atemos a dois casos. O primeiro seria aquela viúva pobre, que da sua pobreza depositou no templo tudo que tinha. Essa mesma viúva foi pelo Senhor Jesus feita rica? Não, pois o que ela havia depositado no gasofilácio era para ajudar o templo, pois era determinado por lei que antes de entrar para adorar a Deus, necessário era ofertar primeiro. Outro caso foi um jovem rico praticante da lei, que se orgulhava de seu dinheiro. Em nenhum caso o Senhor Jesus interferiu, entretanto deixou a dispor deles a escolha a ser feita por eles. Aquela senhora que nada tinha e mesmo assim cooperativa como podia com o reino dos seus, e aquele jovem que talvez dava generosas contribuição financeira para o templo, mas o seu coração estava cheio de sua fortuna. O que podemos entender? Que embora a fama do Senhor Jesus como curandeiro estivesse espalhando por toda a região, o fator cultural religioso atrapalhava que a salvação alcançasse aquelas pessoas, o ponto de um criminoso zombar dele, fazendo média para o público que ali estava, não para se compadecer do sofrimento de Cristo Jesus, na esperança se ele sairia da cruz. Muitos dos cristãos, sejam católicos ou protestantes, também têm isso com eles nos dias atuais. Esperam receber de Cristo Jesus uma vida dirigente da qual vivem nessa terra, conquistando as coisas impossíveis. Os seguidores de outros deuses ou entidades espirituais, de tanto ouvir de maneira errada, que também esperam que o cristão tenha uma vida de Alice no País das Maravilhas. Mas o fato é que não podemos acreditar ou dar crédito às tais coisas, pois a verdadeira vida prometida por Cristo passa pela cruz. Não podemos chegar ao céu sem antes estamos preparados para passar pela cruz em favor do evangelho recebido de Cristo Jesus. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo.
Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.